Olá a todos, olá Igreja Batista Ilha das Flores, olá adolescentes da ECO. Então, meu nome é Renzo, eu sou casado com a Lívia, nós somos pais do pequeno Caleb. Eu sou capixaba, a Lívia ela é mineira e o Caleb ele é brasileiro nascido na Tailândia. A gente está aí em tempo integral em missão desde 2010. Na Tailândia nós já estamos há mais ou menos 3 anos e meio, indo para 4. E desde 2010 nós temos trabalhado aí com a Jocum, Jovens com a Missão. Não sei se vocês conhecem, mas tem sido um privilégio servir a Deus em outros povos, em outras culturas, outra língua. E Deus tem nos dado bastante oportunidade. Tanto antes de vir para cá, para a Tailândia, a gente pôde trabalhar em muitos estados aí do Brasil, com igrejas tanto batista, presbiteriana, comunidades. E aqui na Tailândia a gente tem buscado servir ao povo, né? A gente trabalha junto com uma igrejinha aqui pequena, em uma vila chamada Taton. E ao mesmo tempo a gente trabalha com escolas. Eu trabalho dando aula de futebol, aula de desenho. Trabalhamos com células, né? Aqui na Tailândia a gente está em equipe, a gente está com mais ou menos em 5 famílias aqui no extremo norte da Tailândia. A Tailândia é um país budista, atualmente deve ser uns 95, 96% budista. Mas Deus tem nos dado bastante graça e derramado bastante oportunidades para que a gente possa tanto testemunhar como pregar as boas novas. E hoje eu queria compartilhar uma coisa com vocês, um pouquinho da nossa vida, um pouquinho do que nós temos vivido aí e um pouquinho da nossa história também. Grande abraço. Então, quando a Carol pediu para que eu pudesse compartilhar alguma coisa sobre renúncia, a primeira coisa que eu lembrei, na verdade, foi do versículo de Lucas 9:62, quando Jesus fala que todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. E aí eu lembro desse versículo, porque toda vez que eu lembro desse versículo, eu lembro da primeira vez que nós lideramos uma equipe de prática, né, uma equipe da ETED, que é uma escola de treinamento discipulado, e nós estávamos em Belém do Pará, na verdade numa cidadezinha chamada Barcarena. Nós íamos começar, já estava na hora de... Era a primeira semana e a gente ia começar o trabalho com a igreja presbiteriana na época, né? E eu estava liderando essa equipe e era muito legal, porque era uma galera bem nova, assim, bem empolgada. E aí eu lembro que quando eu atendi o telefone aquele final de semana, eu havia recebido a notícia que a minha avó havia falecido em Vila Velha. Eu estava no Pará. E eu lembro que eu não tinha um tostão furado no bolso. E eu não tinha nem como voltar para o Espírito Santo, porque eu estava liderando aquela equipe. Era uma equipe nova e, a galera estava bem empolgada e tal. E era a minha primeira vez que estava liderando uma equipe naquele dia, né? Naquela época. E eu lembro que esse versículo veio na minha cabeça na hora e aquilo foi muito claro para mim. Que aquela situação toda era um momento que eu estava vivendo e que eu precisava ter uma escolha, tomar uma decisão. E eu sabia que aquela ia ser a minha grande renúncia daquela vez. Eu sei que parece meio complicado e tal, mas eu lembro que na hora ficou muito claro para mim que eu não tinha que voltar para casa, eu tinha que continuar aquele trabalho. E na época foi muito difícil porque eu estava liderando aquela equipe e eu sabia que se eu fosse embora naquela hora, talvez eu nem voltaria, ou talvez aquela equipe ia seguir sem mim, não sei. Eu sei que naquela hora eu não podia voltar para casa. E esse era o preço de eu ter escolhido viver em missões, esse era o preço de qual eu teria que pagar naquele momento. E eu entendi muito claro que aquela ali foi a minha renúncia daquela época. Eu sei que na caminhada cristã nós temos várias renúncias, né? Independente que você seja um missionário no campo, independente que você seja, né, um pastor ou um líder ou faça alguma coisa na igreja, como também se você for um membro de igreja, sabe, apenas indo na igreja nos finais de semana, participando das programações. A partir do momento que você decide seguir Jesus, você vive uma vida de renúncias e sacrifícios, né? E mesmo algumas renúncias parecendo mais fáceis que as outras, toda renúncia ela é difícil. Toda renúncia ela requer um ato de obediência a Deus, né? E aí, o que eu quero dizer com isso é que eu nunca esqueço desse versículo, porque ele sempre me lembra esse momento da minha vida. Na verdade, esse start na minha vida, né? Eu sei que eu tive renúncias aí de sair da minha cidade, de ir para outro estado, de começar em missões e tudo.
Mas esse foi um momento muito claro porque toda renúncia que a gente faz, ela é referente à nossa obediência a Deus. Porque, por exemplo, essa renúncia que eu tive que fazer naquela época foi muito difícil, mas hoje, hoje não, né? Depois de um tempo, eu comecei a perceber as consequências ou né, o resultado dela. Aquela equipe viveu um tempo assim precioso em Deus. Existe alguns deles hoje que estão trabalhando efetivamente com a igreja, já sabem qual é o seu chamado, já compreendem, sabem ter um posicionamento bem firme em Deus. E eu lembro que no final da escola, sempre no final da escola, os alunos eles fazem umas avaliações, falam algumas coisas do que aconteceu e tal. E eu lembro de alguns desses alunos, dessa galera da equipe, que foi falando desse meu posicionamento, sabe? De que quando aconteceu isso comigo, naquela época eles viram um posicionamento, uma obediência muito séria a Deus. E isso mudou a visão deles referente ao chamado deles. Né? Uma dessas pessoas hoje está aqui na Ásia, está no Vietnã, está trabalhando lá efetivamente lá, a gente teve um contato já com ela, sabe? Foi muito legal ver os frutos que isso geraram na vida dessa menina, dessa mulher, né? Tem um outro casal também que já está bem posicionado aí no seu chamado. E sabe, toda a nossa renúncia ela não afeta somente a gente, mas ela afeta todos ao nosso redor. E no final acaba sendo que é aquela pergunta que todo mundo faz, né? Se vale a pena viver uma vida de renúncia. Eu posso dizer para você que vale a pena. Vale a pena porque os frutos são eternos. Os frutos, eles são frutos de vida, sabe? Hoje é tão difícil você ver jovens, homens, mulheres, renunciarem à obediência a Deus. E toda vez que você renuncia a Deus, algo, um tempo da sua vida ou uma escolha que você faz em obediência a Deus, sabe, a sua vida ela é totalmente transformada. E não só isso, mas as pessoas que estão ao seu redor acabam sendo tocadas por Deus também devido à sua renúncia. A renúncia tem um poder transformador também na nossa vida e na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Então o que eu posso dizer é, vale a pena obedecer a Deus, vale a pena viver uma vida de renúncia diária. E o Evangelho é isso, é uma caminhada com Cristo, é uma caminhada de renúncias. Mas o que eu posso dizer é que a renúncia ela vai te custar muito. Mas o que ela vai gerar na sua vida não tem valor, não tem dinheiro que pague, sabe? Não tem prazer nessa vida que pague. A renúncia ela vai gerar na sua vida transformação e crescimento. E muito mais, vida para todos aqueles que estão ao seu redor. E um grande testemunho para o reino de Deus. Então, quero começar agradecendo a Carol aí pela oportunidade de compartilhar um pouquinho com vocês a nossa vida, das nossas escolhas, das nossas, do que tem vivido em missões durante esse tempinho. E eu quero agradecer também aos adolescentes da ECO, eu acho que eu falei certo, ECO, acho que é isso aí. Quero agradecer a cada um de vocês, quero agradecer a igreja pela oportunidade. Peço que esteja orando pela minha família, por mim, pelo Caleb, pela Lívia. E como eu disse, vale a pena. E tem coisas que você só vai viver nesse lugar de obediência a Deus. E eu deixo vocês com um pouquinho disso que nós temos vivido aqui na Tailândia. Com essa cena aí do fim do dia. Esse pôr do sol que eu nunca me canso de ver e agradecer a Deus por esse privilégio. Como eu disse, muito obrigado, Deus abençoe vocês, que vocês possam descobrir esse lugar em Deus, esse lugar de obediência, e é isso. Deus abençoe, grande abraço, obrigado por ouvir esse servo que vos fala, Deus abençoe vocês. Amém.